Olá, vamos ver se agora a coisa vai. Olá, pessoal, vamos ver se agora a gente consegue aqui trazer o pastor para nós fazermos a live aqui. Olá, olá, vamos ver aqui se já entrou aqui. Alô. Bem-vindo, pessoal. Vamos conversar a live aqui sobre apologética, conversar sobre a defesa do evangelho. Cadê? Vamos ver se entrou aqui. Cadê o pastor? Cadê o pastor? Vamos ver se nós achamos o pastor aqui. Ainda não. Ainda não. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Pastor. Ó, o pastor Temi já entrou. Será que é esse aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá, vamos lá. Aê! Aê! Eu Aí, acho tá que me era o vendo? seu IG lá mesmo, hein, pastor? Calma aí. Não, E- na verdade, Rafael, Hum, meu filho tá começando a fazer e ele tá na faculdade agora. Eu insisti, rapaz, olha, me ajuda e tal, porque eu não uso muito Instagram e eu preciso fazer. Ah, tá bom. Hoje eu tive uma reunião com o meu pastor das 10 da manhã até as 4 da tarde. Não deu tempo de ver nada. Aquela hora que eu te mandei, eu estava dentro de um coletivo, tentando ver se a gente conseguia ajustar alguma coisa. Como já tinha feito a chamada, eu peço desculpa aí a todos os ouvintes, peço perdão a todos os irmãos, peço perdão ao irmão Rafael, me perdoe, porque eu fiz até a chamada, mas não consegui entrar antes. E tá escuro o negócio, eu estou tentando aqui no notebook, estou com tudo montado aqui, mas eu não consigo entrar pelo notebook. Porque a câmera não, clareia, pelo dá a visão notebook notebook para você não vai conseguir. Notebook é mais complicado mesmo. Olá, olá, pessoal. Então, estamos aqui. Ah, pastor Temi aqui. Como é que pronuncia corretamente seu nome? Vamos trabalhando. Meu nome corretamente é Temi, T-H-E-M-M-Y. Pois é, Temi, mas pronuncia desse jeito, Temi mesmo. Temi, isto. Ok. Então, pessoal, estou aqui então com o pastor para a gente falar um pouquinho sobre literatura cristã, apologética e qualquer assunto que envolva o cristianismo. Estamos aqui de duas tribos totalmente diferentes. Temos um Antes de, antes, arminiano clássico. antes, antes do senhor aí começar a soltar bomba no pessoal, até para que uma forma de poder brindar os nossos irmãos, você deixa aí, ó, esse livro aqui para ser sorteado pro canal, tá bom? Como é que é o nome? Não desista. Não desista. Ainda há esperança. Esse é um livro que é baseado na cruz para aqueles que são enfraquecidos ou com tantas temporalidades do evangelho. Ele acaba dando um fortalecimento espiritual para não desistir e saber que ainda há esperança para todos os casos impossíveis da vida. Muito bem, nós vamos sortear então esse livro nessa live. Ok, pessoal? E nós vamos então conversar sobre literatura cristã, conversar sobre algumas polêmicas aí, porque obviamente eu estou com um arminiano aqui na minha frente. Ó, deu uma parada aqui, pastor. E aí, como nós estamos com o arminiano, nós vamos tratar um pouquinho de polêmica também, porque polêmica arminiana é o que não falta, Meu ok? Deus, meu Deus. Ou pelo menos polêmica entre, né, arminianos e calvinistas.
Para quem conhece meu canal, sabe que eu sou um calvinista, mas um calvinista bem mequetrefe, um calvinistinha bem meia boca, porque eu não ligo muito para isso, né? Como clássicos calvinistas ligam e tal. Eu creio ser a posição mais correta, pelo que eu entendo. Entretanto, eu ligo muito pouco para isso. Leio muito pouco sobre essa treta entre calvinistas e arminianos. Muito bem, pastor. Bem, vamos começar falando, e eu quero começar então já falando dessa treta mesmo, viu? Nós vamos começar falando dessa treta assim de início. Nós vamos começar Amém. falando do principal opositor arminiano do Brasil. Quem é ele? Quem é ele? Quem é? É o pastor Marcos Granconato, né? Existem outros Isso. opositores, mas o pastor Marcos Granconato, de vira e mexe, ele solta alguma coisa a respeito do arminianismo. E nos últimos dias ele soltou uma parte de um vídeo dele, né, na internet, falando a respeito de como os arminianos tentaram, né, os pentecostais, na verdade, tentaram adentrar uma igreja batista, que lá no início, como foi que eles utilizaram de subterfúgios para entrar no meio de uma igreja batista. E eu vou te falar um negócio, nós batistas, eu sou batista, nós batistas, não estou falando dos pentecostais exclusivamente, mas eu estou falando nós batistas, e eu vou te falar um negócio. Nós somos as pessoas mais fáceis de entrar coisa dentro da igreja, porque pesquisando aí pela internet o que eu vejo de aberração acontecendo, e aí quando eu vou ler é numa igreja batista. Quando eu vou ler embaixo, é o pastor batista. Eu falo, meu Deus do céu. Então, pastor, você viu a declaração do pastor Marcos Granconato? Vi sim. Assim, Rafael, uma das coisas a todos os ouvintes que prestigiam aí o canal, eu tenho um canal Pentecostais Arminianos, sou escorraçado pela maior parte dos calvinistas e tudo, pessoas que de repente não têm muita base para falar, às vezes nem sabe o que é. E por que eu estou dizendo isso? Porque o irmão Rafael Pablo, ele inclusive foi convidado por mim para participar de um evento que eu vou ser um mentor, e isso se deu por dois motivos. Primeiro, pela alicerçada educação que o irmão Rafael tem em poder atender, dialogar e tramitar dentro de qualquer área com sabedoria e inteligência. Isso é digno dos homens de Deus. Não são todos que têm isso. Então, dando a minha contribuição aos irmãos, o Granconato, eu digo sempre que não é Granconato, é Cancronato. Tá? E por que isso? Primeiro, porque eu acho que existem algumas pessoas, assim como o irmão Rafael e alguns outros expoentes da teologia, que prestam abrir a sua boca para falar algo, seja o que for, do reino de Deus. Ele não pode esquecer que ele passa a ser um influenciador, ele passa a ser um diferenciador dentro de qualquer área. E a partir do momento que ele solta algumas coisas, né, puxando parcialidade somente para si, ele pode influenciar uma gama de pessoas que talvez não tenham a mesma desenvoltura teológica, a mesma capacidade estudantil que ele teve, e acabam declinando na fé, ou esfriando na fé, ou até mesmo tendo uma impressão não válida. Então eu diria que, por mínimo que fosse, Granconato ele foi infeliz na sua colocação. Ele, como influenciador e como um pastor, e independe da sua colocação, que seja, ele tem na sua base ovelhas que o estão seguindo, que o estão vendo. E como uma pessoa pública, ele deveria medir coisas. Assim, posso, devo, nem tanto. Né? Então, a minha impressão sobre o vídeo que ele trouxe não é bem isso que ele falou. Ele pode até ter documento, sim, de uma pessoa, como ele mostrou no vídeo, que seja tendencioso à linha batista antiga, né? Nesse caso tradicional,
e que certamente teria muito problema com alguns batistas dessa época que nós estamos. E isto vale não só para batistas, mas para presbiterianos, para assembleianos, para anglicanos e por aí afora, né? Então, quando ele demonstra uma posição como essa, me deixa um pouco preocupado o caminho da teologia, da boa teologia no cenário nacional. Esse é meu ponto de vista. Porque mais do que defesa de uma linha do que se acredita, é meio, vamos dizer assim, meio tristonho, para não dizer outra coisa, Rafael, ver a forma como ele trata homens de calibre, homens de peso, dentro das Assembleias de Deus. Ele coloca num balaio tudo e não seleta ninguém. Né? Eu não posso tratar todos os calvinistas como eu trato o Rafael. Mas eu não posso tratar o Rafael como eu trato uma meia dúzia de calvinistas meninos, que são imaturos na fé. Então eu acho que a moderação e o bom senso cabem em qualquer situação, em qualquer área. Ele foi muito infeliz na sua colocação. Ele já tem, né, um histórico de combate, né, ao pentecostalismo de uma maneira como geral, né? O pentecostalismo, talvez a impressão que eu tenho inicialmente, e eu sei que não é essa mesmo, talvez a realidade, mas a impressão que eu tenho é que ele teve uma péssima experiência com pentecostais. Talvez a questão no sentido de péssima experiência de experiências, de visualizar, né, de presenciar experiências que pentecostais, porventura, possam ter tido ali na frente dele, e que gerou um certo rancor, que gerou uma certa repulsa com algumas manifestações pentecostais, que é natural. Né? Se a gente, por exemplo, pegar na internet, né? Se a gente pegar na internet aí manifestações pentecostais, você vai ver absurdos. E aí, obviamente, se você não tiver um pouco de clareza, um pouco de filtro, o que vai acontecer é que você vai achar que todo e qualquer pentecostal é daquela forma. Né? Falar, não, isso aí, tá vendo? O pentecostalismo aí. Isso é o pentecostalismo. Porque, ao meu ver, e o que eu vejo o Granconato é muito, muito brabo e muito rigoroso, eu sempre tendo a levar dessa forma. Eu sempre tendo a levar assim, cara, ele está falando dessas experiências absurdas, loucas, que existem, né, e que as pessoas colocam dentro do balaio do pentecostalismo, quando na verdade o pentecostalismo, pelo menos o pentecostalismo clássico, está longe de ser algo parecido com isso. Né? Você sabe que, posso tomar um tostão na sua palavra, Rafael? Fique à vontade. Deixa eu mostrar aqui. O senhor conhece essa obra? Como é que é o nome aí? Ele tá invertido o título, assim, para mim. Centelha em Restolho Seco. É a contribuição da história dos primórdios dos trabalhos batistas no Brasil. Então, esse livro, ele mostra, eu sei que está invertido, deixa eu tentar. Se eu vou tentar fazer um negócio aqui, eu vou fazer qualquer coisa aqui, peraí. Não deu certo. Foi pro outro lado. Pronto. Isso, voltou. Joia. Deixa eu tentar fazer uma coisa, colocar a lâmpada do internet para ficar mais claro aqui, peraí. Deu? Não clareou. Não clareou. Então não adianta. Não, Deu um tudo delayzinho aí. Este livro é um livro que vai contar a história dos batistas primários aqui no Brasil. É um livro que eu recomendo, porque eu também tenho formação batista, sou assembleiano de berço, nasci na Assembleia de Deus, mas estudei também na linha batista. Então, qual que é a editora? Este livro é bem antigo, ele foi saído pela Edições Vida Nova. É um dos primeiros, hoje não tem mais. Tá? Ele não existe mais. Mas é uma coisa seleta para um grupo, os mais antigos sabem, conhecem. Então uma das minhas maiores preocupações foi isso, conhecer a base da Assembleia de Deus, para saber onde eu milito, onde eu piso e tal.
Então, uma posição como essa, por exemplo, eu vou citar aqui um camarada. Espera um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Só para avisar o pessoal aí, pastor, que Ok. esse livro tem ele em Kindle, viu? Para a versão Kindle ele está disponível lá na Amazon. Ah, legal. Isso, Centelha em Restolho Seco. Isso. Então, quando eu pego um livro como esse, lançado, que é Fogo Estranho, de MacArthur, John e eu MacArthur. não, Eu ainda não li. e eu não conheço, eu me entristeço muito. Por quê? Porque você vai pegar algum seguidor que vai pegar essa obra e vai fazer uma caricatura do arminianismo, do pentecostalismo, desculpa, arminianismo não, do pentecostalismo, completamente diferente do que seja. Porque, veja só, eu não consigo, ainda que eu queira, ainda que eu milite nisso, eu não consigo ser preciso em todas as informações possíveis e imaginárias da linha batista. A mesma coisa se for dentro de uma linha metodista. Não dá, por mais que eu queira. Mas eu tenho subsídios para falar com base dentro do que é a minha praia. Ou seja, Assembleia de Deus. Quero dizer que quando uma pessoa que não teve experiência com o Espírito Santo, que não vivenciou uma ação do Espírito Santo, ele se dá ao luxo de escrever uma obra como essa, o mínimo necessário é que alguém altamente capacitado, que aí entra Michael Brown, e escreva este livro, refutando este livro. Então, eu já li este e estou lendo, estou estudando esse livro. E aqui, o que tem me marcado mais no livro é a educação. Fogo Autêntico? Fogo Autêntico. Esse livro ainda não está disponível. Um grupo de 20 pessoas aí recebeu. E logo, logo ele vai estar sendo gerado aí para o povo. Então, a clareza com que Brown ele se coloca, mostrando os equívocos de MacArthur, é impressionante. Então, assim, eu não gosto de MacArthur, eu não o conheço pessoalmente, mas o que me distancia de MacArthur é a forma como ele se dirige nos seus escritos contra o arminianismo e coloca como base para si somente a linha calvinista. Isso me preocupa muito. Então, eu peguei um adendo na tua fala para te mostrar isso, que o Granconato ele fala de coisas que ele, na verdade, não vivenciou. A sua experiência, ela foi terrível. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma pessoa que acompanhou o começo da minha fé, uma pessoa que vivenciou nas Assembleias de Deus, começou a ler livros direto, reformado, e até aí, sem problema. Pô, de repente esse cara abandona a fé e vai ser alguma coisa lá dentro da igreja presbiteriana. Enfim. Só que, dentro das Assembleias de Deus, ele era evangelista. E ele falava língua estranha. E ele acreditava em profecia. Bom, aí o camarada vai para dentro da linha reformada e fala que agora ele conheceu a verdade, que agora ele conheceu o negócio todo. Aí eu tenho um problema muito sério. Primeiro, as línguas estranhas que você falava lá atrás, era de Deus ou era do diabo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se o seu ministério foi dado por Deus, então eu tenho um problema, que quando você renega isso e você retroage para ser membro, então você tem um problema. Independente de você dizer, né, que você não liga muito para esse tipo de coisa, que o seu negócio é o reino. Espera um pouquinho. Alguns são chamados para o banco, alguns para contribuição e outros para o santo ministério. E o santo ministério não é você que escolhe, é Deus quem dá, é Deus quem escolhe. E aí você diz o seguinte: não, eu não quero. Então, se você está dizendo que você não quer e você não aceita, para não mensurar o nome de Deus, então você tem livre-arbítrio. É simples assim. E se você... Eu entendi a pegada, então, assim, por que não gostam de mim? Por causa disso.
né? Agora, eu não tenho problema nenhum com o Frank Ferreira, por exemplo. Eu não tenho problema nenhum, e já pregou dentro da nossa Ministério Sede, entendeu? Que é o Hernandes Dias Lopes. Um homem polido, que sabe tramitar, e aí eu incluo nessa classe o senhor também, que sabe tramitar em qualquer área. Mas o pastor Hernandes Dias Lopes é covardia, porque ele é o pregador calvinista mais pentecostal que eu conheço. Ah, eu quero entrar um pouquinho nesse assunto. Eu gostei da lógica de que quando alguém vai da Assembleia de Deus para uma igreja calvinista e começa a se converter ao calvinismo, eu conheço esses exageros. Na verdade, eu acho que existe um exagero, na maioria das vezes, em qualquer conversão. Né? A pessoa Sim. passa, sei lá, de uma presbiteriana para uma Assembleia de Deus. É impressionante como nós, de alguma forma, já começamos a renegar tudo aquilo que nós vivemos como se fosse uma mentira. E isso acontece de todos os lados. A pessoa vai do catolicismo para o protestantismo, ou do protestantismo para o catolicismo, da Assembleia de Deus para a presbiteriana, da presbiteriana para a Assembleia de Deus. A partir do momento que ele chega nessa nova igreja, ele parece que ele quer renegar tudo que ele viveu. Não sei se ele quer se enturmar, né, com as novas pessoas ali e tal, e aí para dizer que quer se enturmar, eu preciso detonar toda e qualquer coisa que aconteceu no passado e falar que tudo aquilo não passava de mentira, não passava de sentimentalismo ou qualquer coisa nesse sentido. Então, tem essas questões, sim. Mas você não acha que o mesmo pode acontecer, como eu disse, invertido? Por exemplo, quando uma pessoa sai de uma igreja tradicional, presbiteriana, histórica, e vai para a Assembleia de Deus e tem ali as suas experiências em línguas, ele de alguma forma vai falar que aquilo que ele viveu na igreja presbiteriana não foi bem de Deus. No sentido assim, eu não conhecia pelo menos o melhor de Deus. Eu não conhecia esses sinais, esses prodígios, essa vivência espiritual, essas afeições, como já dizia Jonathan Edwards, né? Essas afeições religiosas, eu não tinha... Então você não acha que é mais isso do que realmente um renegar da igreja passada? É só uma forma de eu tentar me enturmar na nova igreja? É possível, sim. Existe essa possibilidade, sim, porque a gente não pode exaurir um determinado pensamento, porque aquilo que você pensa ser sólido para você, em algum momento pode se tornar flexível. E isso para qualquer pessoa. Então você não pode definir e zerar o assunto. Um dos cuidados que eu tomo nos meus livros, especificamente nos pontos polêmicos, que já está no 4º volume, é dizer o seguinte: eu não fecho a questão, eu não sou absoluto. Tá? Esse é um dos pensamentos mais preocupantes que tenho, é segurar isso. Agora, eu vejo, por exemplo, o caso de Dr. Martyn Lloyd-Jones, né? Que teve uma experiência, inclusive no seu livro, eu estou tentando aqui, é que ele está numa outra parte apologética aqui, e que eu não Tudo bem. consigo pegar agora. Mas ele é muito interessante. Peraí, ele está aqui. Eu lembrei. Peraí. Enquanto isso, deixa eu ler aqui pouco do pessoal. O Anderson Santos falando: paz do Senhor, irmãos. Aqui, F. Jesus, parabéns pelo debate. O Biel querendo que o senhor sorteia o Fogo Autêntico. O canal 20 da 21 Leitura de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Emerson Francisco, da paz do Senhor Jesus para todos. Paulista de Pernambuco, não é? Paulista, Pernambuco, é uma cidade, será que lá no Pernambuco chamado Paulista? Espírito Santo, Serra do Espírito Santo aqui, o Aquif e o Matheus Dantaski, tá lá de Monte Alegre, Rio Grande do Norte. Paulo Luceno tá falando: faça um sorteio. Vai ter um sorteio, já temos o livro do sorteio aí na live, ok? O pastor Temes já nos presenteou com um sorteio de um livro aí. Ok, pode continuar com o Martyn Lloyd-Jones. Então, sim, nessa obra do Espírito Santo do Dr. Martyn Lloyd-Jones, tal, que tem um dos melhores livros sobre o Sermão do Monte publicado, inclusive por uma editora altamente fiel, né? Ele dá alguns relatos nesse livro muito importantes da sua experiência com o Espírito Santo.
Ele não finaliza tudo aquilo que ele aprendeu dentro da igreja batista, presbiteriana e tal. Não. Mas ele pede para que a experiência que ele tem só seja publicada após a sua morte, para não chocar aqueles que tinham uma visão diferente. A mesma coisa nós vamos ver com o Dr. Ernesto Mini, por exemplo, que era batista e que foi convidado a sair das convenções batistas e tal, porque começou a defender a linha do pentecostal avivada dentro, e o conservadorismo da Batista não permitiu. Isso não quer dizer que Dr. Enéas saiu falando mal das igrejas batistas. Você não vai encontrar nada disso. Então, eu tiro para mim que quando você tem uma experiência em determinada congregação, ou agremiação, ou ministério, seja o nome que dá, você não pode ser menino ao ponto de jogar tudo aquilo no lixo. De jeito nenhum. Sabe? Até porque seria incoerente e inconsistente. Porque se é Deus que nos chama, então você tem que imaginar o seguinte, bom, é culturalmente entendido que quem conhece a Igreja Batista, ela é tradicional pela sua linha de estudo, né? Que são os mais bem formados. Então, às vezes, Deus tem alguém que ele vai chamar num aprimoramento maior para ser usado depois. Biblicamente, temos o caso de Paulo, né? Então, eu acredito que seria inconsistente alguém que passou por determinada agremiação ou ministério, ele jogar tudo aquilo que aprendeu no lixo. Isso é menino. É porque ele não nasceu na fé. Ele não nasceu na fé. Porque as escrituras são as mesmas. O que vai mudar é a sua linha de interpretação. O que não desfaz a palavra de Deus. Então, ter esse equilíbrio é muito bom. A pessoa quando quando está numa agremiação, eu chamo agremiação para tentar colocar num bojo as igrejas, no modo geral, né? E ele sai e vai para uma outra, na verdade ele começa a falar mal, eu tenho expectativa de que essa que ele esteja agora, ele vai se converter. Entendi. Bem, partindo desse pressuposto aí, e aí continuando nessa questão arminiana, o que você pensa a respeito da própria responsabilidade dos arminianos em guardar a sua própria teologia? Eu estou dizendo no sentido de ser apologeticamente ativo contra os exageros do próprio pentecostalismo. Como é que você vê? Vou te dar um exemplo claro para que você perceba aonde eu quero chegar. Eu vejo, e aí eu vou falar do meu lugar comum, eu vejo muitas vezes dentro de igrejas históricas, calvinistas, quando eles vão falar a respeito, por exemplo, vão combater alguma coisa do pentecostalismo, quando eles vão falar, olha, não é essa a nossa linha, não é essa a nossa interpretação, eu vejo eles muitas vezes falando o seguinte, olha, a gente precisa sim ter um evangelho que engloba todo o ser humano, as afeições, os sentimentos, nós precisamos ter realmente isso. Mas a gente não pode cometer o erro de achar isso e tal. Só que eu vejo, na maioria das vezes, obviamente eu estou generalizando aqui, que esse primeiro argumento é só uma passadinha de pano, sabe? É só para dizer que a gente também tem que melhorar em alguma coisa. Mas, na verdade, a realidade é combater o pentecostalismo ou as questões do pentecostalismo. Esse é o foco. A gente fala, a gente precisa melhorar nisso, mas é meio só para fazer um meia-culpa, mas o final é isso daí. E eu também, olhando alguns apologistas arminianos, pentecostais, eu vejo eles também muitas vezes fazendo exatamente isso. Quando é para combater os exageros do pentecostalismo, eles fazem a mesma coisa. Falam, não, tudo bem, a gente não pode ser tão exagerado, a gente não pode cometer os erros que tais e tais pessoas cometem. E aí começa a falar, mas também não podemos ser como os calvinistas, nós somos pentecostais e tal. Então, é meio assim, vou passar um paninho aqui para esse pessoal que exagera, que faz umas coisas absurdas em nome do pentecostalismo, mas depois eu acabo falando o que eu realmente quero fazer, que é combater o pentecostal. Como é que você vê a defesa do bom pentecostalismo, do pentecostalismo clássico, para que
os próprios pentecostais clássicos protejam a sua fé dos exageros e dos absurdos que acontecem com o ar dizendo que são pentecostais. É bem pontual a tua pergunta e ela é bem necessária. Eu tenho um livro, né, chamado Campanha, Roubando o Reino de Deus. E eu falo nesse livro a desgraça que é o sentido da campanha. Então eu apresento no livro 4 pontos, ou seja, o que é a campanha, o que é voto, o que é promessa e assim por diante. Pois bem, e pesquisando, né, eu comecei a entrar em alguns pontos que eu vi muito obscuros. Por exemplo, Rafael, se você for procurar no cenário nacional hoje, século XXI, livros sobre campanha, você vai encontrar o meu. Talvez agora tenha aparecido alguma coisa. Mas nos últimos 4 anos não tinha. O que tinha é um livro, né, de alguém do Rio de Janeiro, que escreveu lá, que me deu o nome, favorecendo a prática de campanha, né? E eu gosto sempre de brincar com isso para poder chegar à tua resposta lá, à tua pergunta. Eu digo o seguinte, pastor, o senhor pode ir lá na minha campanha que eu estou fazendo na igreja e tal? E a favorita desse pessoal é os 7 mergulhos de Naamã. Bacana, vamos fazer lá os 7 mergulhos de Naamã e tudo bem, vamos na campanha lá, vamos. Eu falo assim, eu até vou, não tem problema nenhum, mas eu preciso saber quem vai estar participando da campanha para ficar com a lepra de Geazi. Porque todo o enredo da passagem está nisso. E aí o pessoal não quer mais fazer a tal da campanha. Por quê? Porque Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, diz assim, estando todos eles reunidos no mesmo dia e tal, e estava no meio deles Maria, a mãe do Senhor. Pois bem, a história vai mostrar que entre o Pentecoste, o Penta, a ascensão de Jesus 10 dias antes, manteve o pessoal em oração. O que a igreja fez ali? A igreja católica, ela diminui, porque o calendário romano é o que está, e em vigência para os judeus é o calendário judeu, e não o calendário romano. E o que eles fazem? Eles diminuem um dia, aplica o calendário romano, o que vai levar não 10 dias, mas a 9 dias, é onde surge a novena. Essa prática que é novena é a mãe mais velha do quê? Da campanha, que vai estourar lá em 1950, quando começa o boom das igrejas, com a IME simples da igreja quadrangular e, acredite você, com a Assembleia de Deus. O foco agora já não é mais o campo, porque já existe uma população na cidade muito grande, e começa-se então a ir para um lado que é da juventude. Precisamos incorporar dentro da igreja a juventude. E essa juventude, ela começa justamente com, não, aqui você não precisa ficar usando terno, esse negócio é bacana, mas não é assim, você pode usar uma boinazinha e tal, e isso vai se alastrando. Ó, você não pode, você não tem jeito, não vai pra cá, isso aqui pode, aqui é liberado, e daqui a pouco você chega na igreja com luz de neon. Por aí, adorando a Deus, né? O sacro e o profano estão misturados. Isso feito, quantos assembleianos você conhece, que vai chegar e vai falar um negócio desse? A mesma coisa acontece quando não se conhece o Pentecoste. O Pentecoste é um estilo de vida, de vivência com o Espírito Santo. De vivência com o Espírito Santo. Não é falar que aceitou Jesus, tem o Espírito Santo. Eu odeio essa desgraça. Eu fico doido da vida com isso. Porque se for verdade isso, o Espírito Santo não deixa ninguém sair do seu caminho. Ele tomou, ele expulsou. O texto de Mateus, capítulo de número 12, 44 a seguir, mostra muito bem isso. Nós temos muitos valores aí obscurecidos. E um dos maiores problemas que existe é que quando se vem, eu vou falar do meu quintal, tá, Rafael? Vou falar do meu quintal. Quando se vem para a Assembleia de Deus, e louvado seja Deus que isso já está mudando, não é?
Uma das exigências para se ascender ao ministério agora é o mínimo um curso teológico, mínimo. Mínimo. Porque a preocupação anterior era o seguinte, tem a favela, a presbiteriana não vai, a batista não vai, a luterana não vai, mas o assembleiano vai. Porque ele vai em nome do Espírito Santo, todo cheio de poder, e ele abre e desbrava o caminho para depois as outras chegarem. É muito bonito isso. Depois que já está feito. Se o camarada falou língua estranha, pulou ou não, espera um pouquinho. Ele desbravou. E isto é o que aconteceu com a base da Assembleia de Deus. Agora, os extremos, ele começa a aparecer, e você não vai encontrar extremidades do arminianismo, da Assembleia de Deus, dos anos 50 para trás. Você não vai. Porque até, socialmente falando, você está num período completamente diferente do que é hoje. Por exemplo, uma televisão, a energia elétrica, e por aí vai. Telefones e tudo mais. Então você vai encontrar esses desencontros muito mais a partir do 1960 para cá, com a entrada e alicerce das igrejas tidas como neopentecostais, que são dissidência, né, da Assembleia de Deus, e que a partir daí começam a colocar coisas que na verdade são pequenas partículas de ar. Por exemplo, você não vai ver na Assembleia de Deus um pastor da Assembleia de Deus de barba. Você não vai ver. Ou ele tem bigode ou ele tem cara limpa. Isso é uma tradição. Isso vai levar o cara para o céu ou não? Não. Mas isso é uma identidade da igreja. Você vai chegar e ver uma mulher com cabelo comprido, e vamos lá, eu vou deixar claro aqui, que eu não casei com uma macaca. Eu não casei com uma gorila. Minha mulher se depila e tal, e perfumar e tal, sabe? Agora, não vai me dizer que para mim ser santo, eu não posso usar um terno cortado atrás, com 2 facas, a minha mulher tem que ter pelo na canela para dizer que... Não! Isso é coisa de quem não tem o que fazer. Hã? Existe os extremos? Existe. Agora, quando você vai para as escrituras, quando você tem uma base teológica, pode vir o que vier, você vai saber dialogar e tramitar. Isso é o bom senso. Não adianta alguém, e eu estou falando do meu quintal, quando você pega um despreparado, que ele vai ouvir alguma coisa dentro da sua agremiação, e ele não sabe defender a sua fé, aí entra a questão da apologética, ele é no mínimo menino. Ele não nasceu. Ele não aprendeu. E isso é um problema. Eu, na escola dominical, quando estava dando aula, eu era criança de 2 anos. Por quê? Não. Por quê? Não, por quê? Então, os caras tinham 2 opções. Ou não leva o Teme para a escola dominical, tranca ele na casa dele e deixa lá, ou vamos estudar, porque o cara vai pegar fundo aqui. Né? Então, já que eu levantei a mão para Jesus, eu preciso saber da minha praia. Ninguém vai comprar uma casa sem antes de visitar, sem ver. Você não vai pintar uma casa se ela não é sua. Você precisa adornar, você precisa preparar, para que quando alguém bater na sua porta, você esteja preparado para dizer se essa pessoa entra ou não no seu quintal. Então existe muito problema nas Assembleias de Deus, que começou a mudar de uns 20 anos para cá, mostrando que muita coisa que se cometeram lá atrás, tipo, a letra mata, né? E isso tudo. Espera um pouquinho, vamos ver. Olha, por que eu não vou estudar teologia? Porque Paulo falou que tudo que ele aprendeu é esterco. Ah, então espera um pouquinho. Deixa eu entender o que Paulo estava dizendo. Será que ele quis dizer que não valia nada? Ou o esterco era o adubo que ele precisava da sua fé, do seu alicerce? Então quem me ensinou lá atrás dizendo que não valia nada, hoje tem que engolir quando eu falo que foi base de esterco, ou seja, o que Paulo está dizendo que tem uma base muito grande, muito alicerçada, para que ele defenda aquilo que vai vir pela frente. Por isso que ele foi preparado por Deus aos pés de Gamaliel. E por aí vai. Por aí vai. Ok, muito bem. Aqui nós temos um limite de live no Instagram, viu, pastor? É 1 hora só. Ele só nos permite 1 hora de live. Então vamos ver aqui algumas participações aqui. Campanha roubando o reino de Deus.
Eu vi esse livro, pastor, no seu canal e quero muito. Já está na minha lista, disse o Felipe Teixeira Bueno. Bacana. O Paulo Lucena diz que também quer o livro, o Campanha, Roubando o de Deus. O canal 20 da 21 Leitura disse o seguinte: os exageros do pentecostalismo podem ser combatidos com o estudo metódico e sistemático da palavra de Deus. Pelo menos deveria. A pergunta é, e os exageros dos tradicionalistas? Muito boa pergunta. Algum tradicionalista depois tem que responder isso. O óculos... Que óculos é esse? Esse é um óculos charmoso. Ele é um óculos que ele me dá um descanso na visão. Eu só tiro ele aqui, eu coloco ele aqui por cima e tá de boa. Diácono Marcos Vinícius, boa noite, graça e paz. Quem são mestres na palavra reconhecidamente? Como conter mestres na palavra reconhecidamente? Depende. Eu não sei se está falando de uma pessoa que é mestre na palavra e a igreja está querendo conter. Eu desconheço assim, de igreja que queira. Na verdade, é o contrário, né? Hoje em dia está difícil achar mestres na palavra. Né? O que nós temos é pessoas aí que se dizem mestres nas palavras, mas quando você coloca uma Bíblia na frente dele, só Deus na causa. Eu defendi há muito tempo. Posso trazer um negócio aqui, Rafael? Manda ver. Olha só. Os camaradas, mas assim, eu nem vou falar da minha guerra com o João 6,37 dele. Eu nem vou falar, eu vou deixar para lá. Eu vou falar de João 1:29, tá? Que Sim. diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, você pode pegar, né, textos de Bíblias pentecostais, de Bíblias reformadas, enfim, que tal texto está aí. Você olha um texto desse, ele não vai fazer muita diferença na sua leitura. Mas, teologicamente, quando você aprofunda no texto, você vai ver que tem um erro teológico aqui, grande, enorme, terrível. Porque imagina comigo que aqui seja uma mesa, os irmãos estão vendo, acompanhando a live, minha mão é a simbologia de uma mesa, e aqui eu tenho uma caneca que está em cima da mesa. A partir do momento que eu tiro a caneca desse lugar, ela não está mais na mesa, ela não está mais, então foi tirado. E o texto está dizendo o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, eu preciso de textos que me alicercem nele. Essa passagem aqui especificamente, ela vai falar do texto de Levítico dos bodes expiatórios. E a tradução correta desse texto é: eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do homem. Jesus carregou sobre si as nossas dores e enfermidades, alusivo à vida eterna, porque o pecado está aí, o pecado está no mundo. Eu dei essa explicação exegética de um texto para dizer para aquele irmão que falou de mestre, que nós precisamos hoje levantar homens mais balizados, não com tanto grego, hebraico, aramaico, isso tudo é importante na hora que você está estudando, mas trazer ao público aquilo que o público precisa para alicerçar a sua fé, estimular o seu crescimento teológico e aprofundar nas escrituras. É isso que eu milito. Eu não procuro trazer no meu canal, e eu louvo a Deus pela vida do Rafael que está me dando essa oportunidade aqui, de poder trazer uma base que é teologicamente aceitável, né? Se eu pegar o calvinista, por exemplo, no João 6,37, que vai falar: e ninguém nos arrebatará da minha mão, como o calvinista fala, ninguém pode tirar e tal. Pô, eu tenho uma exegese em cima desse texto que eu provo sobre A mais B, isso fica numa outra live, que Jesus não está querendo dizer absolutamente nada sobre ninguém eleito, escolhido e tal. Não tem absolutamente nada a ver. Mas se você pegar uma Bíblia reformada ou do MacArthur, por exemplo, você vai ver um troço ali que é uma aberração. Só que quem está dentro da igreja reformada vai aceitar isso como uma verdade, quando na verdade não o é. É verdade. Inclusive eu aceito. Olha só, vamos fazer algumas perguntas aqui que o pessoal está
falando. Primeiro, quais são os maiores teólogos pentecostais, na sua opinião? O pessoal quer saber se você fosse indicar aí. Olha só, vou fazer uma brincadeira com você, que eu faço um vídeo aqui no meu canal. Eu pego assim, eu faço com editora, você vai fazer com teólogo. Eu faço com editora o seguinte: imagine que você está no mundo pós-apocalíptico, o mundo está todo destruído, e você acaba de adentrar, sei lá, a sede da CPAD. Ela está toda destruída, toda quebrada e tal, mas lá dentro tem o estoque da CPAD. E aí você precisa escolher 5 livros somente, porque você só pode guardar na sua mochila, você não pode carregar muito peso. Então você só pode guardar na sua mochila 5 livros, e aí você teria que escolher. Só que ao invés de eu falar sobre livros, primeiramente eu quero que você fale sobre teólogos. Se você pudesse indicar apenas 5 teólogos arminianos para uma pessoa ler, quais seriam esses teólogos? Primeiro, Antônio Gilberto. Doutor Antônio Gilberto. Antônio Gilberto, calma aí, esse eu tenho que anotar, porque eu não, da linha arminiana, não conheço. Antônio Gilberto. Ok. Doutor Antônio Gilberto, que já partiu para o Senhor, inclusive a casa que carinhosamente nós tratamos como sendo a CPAD, já vem há alguns anos trabalhando na Bíblia dele para sair. É um expoente da nossa teologia, mas o que faz o Antônio Gilberto um diferencial contemporâneo, né? É que Antônio Gilberto é um linguista, e dos bons. Tramita muito bem durante o seu período de vida no hebraico, no grego e principalmente no latim. Então, as colocações de Antônio Gilberto são muito pontuais, né? Certo. E aí... certo. E aí me fala o principal livro dele, que seria o livro... Fala, não, todo mundo tem que ler esse. É difícil, porque você tem vários, mas deixa eu puxar aqui. Estou vendo aqui alguns na Amazon dele aqui. Isso, mas o livro, para mim, que ele tramita bem, questão de profecia, fundamentos e tal, mas um dos livros que mostra a experiência é essa daqui, com capa nova, tá? Sobre o Espírito Santo, tá? O Fruto do Espírito, é esse? Isso, Frutos do Espírito. Beleza. Esse é um dos livros que eu recomendo, que vale a pena. Um outro autor que eu indico, também na nossa atualidade, muito conhecido, é Roger Olson, tá? Sim, esse eu conheço. Roger Olson, ele tem um diferencial, por quê? Porque ele tem um linguajar, apesar da língua inglesa e tudo, mas os tradutores tomaram cuidado de manter a simplicidade de Olson dentro da sua erudição. E fizeram isso nas suas 2 principais obras, né? De forma muito, mas muito boa. Eu gosto muito porque Olson, ele traz segurança naquilo que você está lendo para poder conhecer a linha pentecostal. Ok, e qual seria o livro dele que você indicaria? Olha, tem vários, mas história da teologia cristã, dentro desse assunto que nós estamos falando, sim, ele é bacana. Eu tenho esse daí. Tá? Ou então, o História das Controvérsias. Eu acho que o outro, né, ele Essa mais... História das Controvérsias, eu queria muito, mas ele está esgotado. Sim, mas o outro também, ele é muito bom. Talvez hoje, assim como Olson, o teólogo arminiano, que inclusive quando veio aqui foi no Mackenzie e tudo, e travou o pessoal aí, foi Greg Kinner. Greg Kinner, sei. Isso. Greg Kinner, ele ficou mais conhecido por causa daquele antigo comentário, né? Sim, eu comprei dele. Isso. Kinner, ele tramita de uma forma erudita. Ele não é muito fácil de ler alguns livros dele, porque ele é erudito, né? E isso vem bem da sua linha, mas algo que conforta o eruditismo dele é as palavras que ele coloca como guiado pelo Espírito Santo. Então, a mente do Espírito, por exemplo, ele vai trabalhar talvez um dos maiores expoentes da teologia, que é Paulo, ele vai tratar mostrando isso.
a mente do espírito. Então, esse seria o terceiro teólogo. Tem outros livros dele, mas a mente do espírito eu acho legal, porque ele mostra de uma forma diferenciada, né, a visão do arminianismo. O quarto livro, na verdade, é uma ação. É de Robert e William. William, o filho, Robert, o pai, Menzies. Mais conhecido como William Menzies, que ele tem vários títulos, mas um é esse aqui, Glossolalia. Tá? Ah, sim, publicado pela Carisma. Isso. Então, a Glossolalia é um dos livros necessários para desmistificar o dom de línguas. Ele é necessário. Outro expoente também é Roger Stronda. A Carisma lançou agora, ele tem outros livros, mas o que eu fiquei apaixonado, inclusive fiz uma resenha sobre esse livro, tá? Hermenêutica Pentecostal. Este sim, Hermenêutica Pentecostal. Pô, o camarada deixa você num outro patamar de leitura. É um livro que ele apresenta o texto e ele vai dizer por que aquele texto é interpretado de uma maneira equivocada fora do pentecostalismo. Mas o mais interessante não é só isso. O mais interessante é que ele respeita a posição de quem não é pentecostal. Isso é mais importante. Temos aí 5 autores para vocês, pentecostais, e para calvinistas conhecer o pentecostalismo por boa teologia. Eu li Roger Olsen, eu li aquela Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, achei fantástico. Depois fui atrás de outros livros dele. Muito, muito bom. Recomendo, inclusive, que todo calvinista deveria ler o Teologia Arminiana, Mitos e Realidades. O senhor falou aqui dos 5 livros, só que a minha mochila, quando eu estava lá na CPAD pegando 5 livros que eu podia pegar, ela tinha uma abertura e eu coloquei 2 livros a mais lá e que merece ser dito. Primeiro, William Seymour, tá? Porque isso aqui é de Vinson Cian, que é a sua base de doutorado, tá? E que ele esmiuça a vida de Seymour e traz, tá, informações preciosas aqui, nesse livro, que vai falar sobre o nascimento e as questões da Rua Azusa. E evidência inicial de Gary McKee, tá? Que aqui é outro livro também que vai trazer boa solidez para quem está começando na Assembleia ou no Pentecostes. Gary McKee. Evidências, tá, iniciais. Esse livro não pode ficar fora. Ok. Olha só, mais uma pergunta legal. Nós estamos chegando perto aqui, pastor, do tempo, viu? E depois, assim, e ele simplesmente some, encerra a live. Não avisa, não. Ele só encerra a live. Olha só. Então, deixa eu só te pedir uma coisa, como está terminando. Eu pedi uma coisa para você, não você vai poder fazer, de indicar o meu canal do Instagram, porque eu preciso... sim, vamos lá. É Livraria Difusão, correto? Livraria Difusão. Livraria Difusão. Isso. Pessoal, vai fazer o seguinte, nós vamos sortear aquele livro que o pastor... Mostra aí de novo o livro que o senhor vai sortear, pastor, por favor. Olha só. Esse livro vai ser sorteado depois da live aqui. Pode ser, pastor? Lá no IG da Livraria Difusão. Então, para você ganhar o livro, você tem que estar seguindo o IG Livraria Difusão. Ok? Assim que acabar, então vai lá, inscreve-se lá, e aí o pastor vai fazer o sorteio com os seguidores lá que entraram aí pela nossa live. Pastor, eu vou pedir. O pessoal não fique... Pode falar. Quem mexe com isso é meu filho, porque ele está na faculdade, mas já mandou um áudio que daqui a pouco ele está chegando. Então, não, beleza, vai dar um tempinho. Sim, tem que dar um tempinho para o pessoal sair da live e lá se inscrever. Ok? Livraria Difusão, eu vou colocar também, quando sair daqui, eu já vou colocar nos meus stories o IG, que aí quem quiser clicar também lá pelos meus stories vai conseguir ir lá para a Livraria Difusão e seguir também. Muito bem. Tá. Temos aqui uma pergunta bem interessante que eu achei. É o seguinte: se você acabasse de se converter ao calvinismo, nós vamos fazer trocada aqui, viu? Jesus. Se você acabasse de se converter ao calvinismo, sei lá, Deus iluminou o seu espírito e você foi para uma igreja presbiteriana ou uma batista reformada
e tal. Quando você chegasse lá, qual seria a primeira Bíblia de estudo que você compraria? Calvinista. Que tenha pelo menos, que tenha uma pegada mais calvinista. Não precisa ser especificamente calvinista, mas que tenha uma pegada mais calvinista, você sabe. Olha, tem duas Bíblias que eu deixo que eu falo. Uma Bíblia que me fascina muito é a Bíblia do discípulo. Ela é praticamente toda ela batista. Toda ela batista. Então ela vem nessa linha. Eu gosto muito dessa Bíblia. E se eu tivesse numa igreja reformada, eu não usaria a Bíblia de Genebra. Eu não usaria. Os caras ficariam doidos comigo. Mas por quê? Eu falei, não, porque tem algumas coisas e tal, entendeu? E eu quero um negócio maior. Mas eu, sem sombra de dúvida, usaria a Bíblia Thompson. Eu usaria, se eu estivesse hoje, eu usaria a Bíblia Thompson, que é uma linguagem contemporânea, não agride nem a gregos, nem a troianos, nem a assembleanos, nem calvinistas. Eu usaria ela. Tá respondido? Ok, e qual... Tá ótimo, tá ótimo. Eu estou com 3 Bíblias aqui, que eu recomendo demais, estou à busca da outra. Eu tenho a Bíblia de Estudo NVI, a Bíblia de... Não, perdão, a Bíblia de Estudo NVT, ou a NVI? Bem, a NVT, eu acho. A Bíblia de Estudo NVT, a NAA, Bíblia de Estudo NAA, e a Bíblia de Pregação Expositiva do Hernando Dias Lopes, que para mim é a minha queridinha, a minha predileta, é a Bíblia de Estudos, a Bíblia de Pregação Expositiva do Hernando Dias Lopes. Gosto demais para fazer devocional, acho formidável. Mas agora, qual é... Vamos pro seu quintal. Qual é a melhor Bíblia de estudo pentecostal? O pessoal vai brigar comigo. Vai brigar comigo, né? Se eu disser que não seja a Bíblia pentecostal, eu estaria mentindo. Porque é a Bíblia que eu uso, é a minha Bíblia aqui, e ela vem pentecostal. Tá certo? Tá, a minha aqui, ela é pentecostal. Essa é a minha Bíblia. Mas eu vou deixar essa Bíblia fora e eu vou te dizer que Bíblia eu usaria. 2 Bíblias. Primeiro, eu usaria uma Bíblia já bem antiga, de Finis Dake. E muita gente vai dizer assim, mas por que Dake? Dake tem 2 estágios na sua vida, o antes e o depois dele. E a Bíblia Dake, ela, salvo os problemas das espinhas de peixe muito pequenininhas, que pode atrapalhar, é uma das melhores Bíblias já lançadas a nível de exaustão de estudos temáticos, é a Bíblia de Finis Dake. A Bíblia teológica, a Bíblia teológica, que é a Bíblia que eu estou assumindo como parceira de estudos, é a Bíblia BTX, por 3 motivos simples. Primeiro, o seu foco não é estabelecer uma nova leitura, mas é propor uma nova leitura. Essa é o primeiro ponto. O segundo ponto, porque ela foca na base teológica. Independente de agremiação, ela é teológica. E terceiro e último, ela é mais atual por causa dos manuscritos de Qumran, né? Então, visto que nós temos muitos comentários baseados em fotocópias de textos antigos, que porque não existe mais, ela vem revolucionar, trazendo uma proposta de leitura muito grande. Eu vou te dar um exemplo rápido. Elevo meus olhos para o céu, Salmo 121, de onde me virá o socorro? Essa expressão elevo, ela passa desapercebido à mente de qualquer cidadão normal. Por quê? Elevo, levantar o olho. O problema é que quando você tem o hebraico nativo, você tem somente 750 palavras. E essa palavra é oriunda da raiz. Por exemplo, elevador. Não existia isto dentro da época de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então essa é uma palavra inserida. O texto dela, corrigido na BTX, é alço os olhos aos montes. Aí é diferente. Alçar, né? Jogar, lançar, é diferente. Então, são algumas coisas que me fascinam nessa Bíblia, de tê-la como segundo apoio. Então, hoje, dentro de uma linha arminiana, eu recomendo, referencio, porque é uma excelente Bíblia. Ok, temos aí então as Bíblias preferidas do pastor, viu, pessoal?
O diácono Marcos Vinícius está dizendo que, como calvinista, a Bíblia de Estudo Pentecostal é uma das melhores no meio arminiano. Ele tem uma e comprova isso. O canal 20 da 21 Leitura diz: a Bíblia de Estudo Dake é muito criticada no meio pentecostal, mas ainda assim tem muito conteúdo, como o próprio pastor informou a respeito disso. E aí ele completa: olha aí, excelente tema para vocês dois fazerem uma live. Tema Bíblia de Estudo BTX. Ok, olha só, eu vou atrás dessa Bíblia que eu ainda não tenho, não a conheço. Não conheço essa Bíblia. Sinceramente, é a primeira vez que eu ouço falar nessa Bíblia. Você vê que a minha bolha é calvinistaça, né? Nós fala sobre Bíblia Genebra, Bíblia da Reforma, nós criticamos pra caramba a Bíblia da Reforma pra cá e tal, mas eu não conheço a Bíblia BTX. Vamos precisar conhecê-la. Espera aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu possa ir respondendo, pessoal. As duas são muito boas, Bíblia de Estudo NVI e NVT. Eu gosto muito da NVT, da tradução NVT. Olha só. Essa Bíblia, ela vai trazer alguns expoentes na parte de trás dela, na última parte. Ela traz o seguinte: quando termina o Apocalipse, ela traz notas especiais. Então ela vai te trazer riqueza de textos já traduzidos e interpretações laterais no final dela. Isso é uma riqueza. É um pouco difícil de manusear. Eu diria que o cabeçudo não vai conseguir tão fácil, né? Mas um cara como o Rafael Pablo, por exemplo, vai tramitar muito bem. Ela tira um dos problemas. Aqui. Bom, minha praia é bibliologia, então eu falo isso de cima para baixo. Tá, né? Ela corrige alguns pontos em que se coloca Senhor e Deus nas traduções RC, RA ou NAA. Inclusive a NAA é muito boa, mas ela não corrige isso. A BTX, ela usa o tetragrama aludindo a Yahvé. E faz isso com maestria. Então, são textos, são passagens que você vê que vale realmente a pena quando aqueles que não acreditam na Trindade vão ler textos que não pode sair da sua amarração textual. Então isso é importante. Eu te recomendo, o senhor como estudante, e só não lhe dou uma, porque as que eu tinha de representação já foi. Mas eu vou tentar... Não, eu vou procurar aqui. Olha só, pessoal, estamos chegando ao final da live, já temos 1 hora de live, o tempo voa pra caramba, então logo, logo deve se encerrar aqui o nosso vídeo. Eu quero já agradecer todo mundo que participou da live, muito obrigado. Não esqueça, ao terminar a live aqui, você precisa ir lá no IG, Livraria Difusão, procure aí o IG, vai estar no meu Stories também, vai estar lá o link, caso você queira ir no meu Stories para ir lá direto pro IG. Inscreva-se na Livraria Difusão e você vai participar do sorteio do livro, ok? Todos que estiverem lá. Chegou aqui o Flávio Benedito, Bíblia Textual, isso mesmo, também só fiquei sabendo agora, viu, Flávio? Nós dois ficamos sabendo agora. Deixa eu ver até aqui, Bíblia BTX. Olha, está aqui, Bíblia Textual, Estudo Contextual. Ela está com bons descontos aqui na Amazon. Aqui eu estou olhando aqui, está com 40% de desconto. Lá na Amazon, Bíblia Textual. Contextual. Eu não sabia, vou providenciar uma aí para mim também, ok? Pessoal, legal. É isso daí. Pastor, não tem como te agradecer. Eu te mandei o link do canal aí, do Instagram. Eu te mandei. Se puder nos ajudar. Não, beleza, aí. Eu já estou seguindo lá. Não, já estou seguindo lá. E assim que acabar aqui, eu já vou colocar nos meus stories o IG certinho, marcando você. A pessoa vai clicar só no IG e já vai direto lá para a sua página da Livraria Difusão. Durante essa semana aí, você me lembra, pastor? Durante a semana, só manda um textinho para mim falando assim: Rafael, Livraria Difusão, que aí eu faço algumas publicações no meu IG aqui para o pessoal ir lá te seguir, tá bom? Quero te agradecer demais a sua presença aqui. Quero dizer que você foi uma das boas amizades que eu consegui através do canal. Muito bom ter você aqui, muito bom ter um arminiano que fala de maneira clara, que defende o arminianismo de forma respeitosa. E a gente tem
muito a aprender com você. E quero dizer o seguinte, que o canal Livros e Teologia, como também o IG aqui, está totalmente aberto para a gente continuar fazendo essa parceria. Eu preciso te levar agora lá para o canal, lá para o Livros e Teologia, a gente precisa fazer uma live lá, mas eu quero desse jeito, eu não vou te levar lá para nós ficar batendo no papo, não. Eu quero levar lá para falar, e tal coisa do arminianismo, e tal coisa do calvinismo, entendeu? E Legal, isso, e como é que você interpreta isso? E como é que você interpreta aquilo? E tal. Nós vamos bater um papo lá. De apologética não falamos nada, né? Exatamente, mas foi bom demais. O pessoal gostou demais. Principalmente, eu acho, principalmente o pessoal que me segue, vê essa outra vertente do arminianismo, que eu nunca trago, né? Que eu nunca tenho por aqui. A gente fala mais da linguagem, da linha calvinista. Então, acho que ficou muito, muito bacana mesmo. Acho que isso ficou bem bacana para começo de conversa aqui, para o pessoal ver que é possível sim. Na verdade, é totalmente factível ter esse diálogo entre calvinistas e arminianos. Quero agradecer a todo mundo aí que participou da live. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau.